Começa agora, Conexão Vex. Oferecimento Consul Brastemp, JBL, Colormac e EOS. Boa noite para você de todo o Brasil, conectado com a gente aqui na TV Gazin, no nosso Conexão Vex, para mais uma terça-feira especial, é claro, com convidado. Daqui a pouquinho eu vou apresentar o nosso convidado da noite para você. Você que está conectado com a gente também pelo tvgazin.com.br ou assistindo esse vídeo, quem sabe, pelo YouTube da TV Gazin, bem-vindo, bem-vinda. Olha só, eu quero já começar esse programa te fazendo um convite especial. Tá chegando a hora, tá chegando o dia do maior evento do varejo brasileiro. Eu tô falando, é claro, do Varejo Experience Brasil 2024. Eu faço uma pergunta para você agora. Já garantiu a sua vaga? Sim ou não? Não garantiu, não tem problema. Agora, rapidamente, você acessa com a câmera do seu celular, tá? Esse QR Code que tá no cantinho da tela e garante a sua vaga. É isso aí, com preço promocional, parcelamento no cartão de crédito, tá? Preço exclusivo para você que assiste aqui o nosso Conexão Vex toda semana. Não perca tempo, garanta porque são vagas limitadas e é claro que esse preço promocional também é limitado, então você não pode perder tempo. Se você não conhece as redes sociais ainda do Varejo Experience, vai aparecer na tela para você se conectar com a gente pelo Facebook, pelo Instagram do Varejo Experience, pelo nosso YouTube também, ou quem sabe você pode conhecer e saber mais pelo nosso site varejoexperience.com.br. Eu quero agora chamar um vídeo especial na tela para você conhecer alguns nomes já confirmados para esse grande evento. Já são muitos nomes confirmados. Os melhores palestrantes do Brasil vão estar com a gente 18 a 20 de setembro em Foz do Iguaçu, no Varejo Experience Brasil. Tá na tela para você. Vem aí o evento mais esperado do ano, o Varejo Experience Brasil. Olá, tudo bem? Eu sou o Thiago Conce e eu serei um dos palestrantes do Varejo Experience 2024. E gostaria de convidar você para esse importante evento no dia 19 de setembro. Vão ser abordados diversos assuntos e eu vou estar lá falando sobre ruptura estratégica, quebrando as regras do mercado para vencer. Não perca o evento do ano, os ingressos já estão disponíveis no site e a gente se vê lá. Olá, hoje eu tenho uma novidade. Nesse ano, eu sou uma das palestrantes do Varejo Experience 2024. Um dos maiores eventos de varejo do Brasil. Eu estou muito, mas muito feliz em fazer esse anúncio aqui para vocês e é claro que eu gostaria muito de vê-los presentes nesse evento maravilhoso, repleto de grandes transformações. Vamos juntos transformar você em uma marca potente e poderosa. Os ingressos já estão disponíveis no site, então não perca essa oportunidade e nos vemos lá. Fala galera, Zé Roberto na área, passando aqui para te fazer um convite muito especial. No dia 19/9 eu irei participar de um evento incrível, o Varejo Experience 2024. Vou ser um dos palestrantes e irei falar um pouco sobre as estratégias da alta performance, um tema muito importante para quem deseja se destacar no mundo dos negócios. Os ingressos já estão disponíveis no site e você não pode ficar de fora dessa. A gente se vê lá, hein? Um forte abraço! Olá pessoal, meu nome é doutora Ana Beatriz Barbosa e é com muita alegria que eu venho anunciar que em setembro eu estarei participando do Varejo Experience Brasil 2024 lá em Foz do Iguaçu. Minha palestra tem o tema Desvendando o Poder da Inteligência Emocional no Varejo e nos Negócios. Os ingressos já estão disponíveis no site. Não percam, porque eu quero ver todos vocês lá. Este ano eu irei participar do Varejo Experience 2024. Irei abordar o tema varejo local versus global, onde está o equilíbrio. Não perca esse encontro de muita informação, muito conhecimento e muito negócio. Vejo você do outro lado. Não perca a chance de fazer parte dessa revolução no varejo, de 18 a 20 de setembro, em Foz do Iguaçu.
Muito bem, bom demais, hein? Vários nomes aí já confirmados que vão estar no nosso evento de 18 a 20 de setembro. Mas é claro que você tem mais confirmações através do nosso site, é só você se conectar lá agora, varejoexperience.com.br. Vá lá, garanta a sua vaga e descubra quem já são os confirmados, os palestrantes confirmados para o maior evento do varejo brasileiro. Falando em palestrantes confirmados, é claro que sempre nós trazemos aqui no nosso programa pessoas muito importantes, palestrantes que já pisaram no palco do VEX, do nosso VEX. Esse ano estamos aí te mostrando, né, as caras 2024, mas aqui no Conexão VEX estamos trazendo para você alguns nomes que já estiveram na primeira e na segunda edição do evento. E hoje não seria diferente, comigo aqui hoje um convidado muito especial, especial para todo o Grupo Gazin. Eu estou falando dele, André Gerra, que é sócio e consultor da Falcone e hoje está aqui com a gente para falar sobre liderança e gestão, que é um assunto que ele tira de letra. André, bem-vindo ao Conexão VEX. É uma alegria sempre estar com todos da Gazin, todos do VEX, desse evento maravilhoso que eu tive a oportunidade de participar aí das duas edições, das duas últimas edições, né, das duas primeiras edições, e que é um evento que com certeza já faz parte do calendário nacional e internacional do varejo. É isso aí, o Varejo Experience, André, está vindo para a sua terceira edição agora em 2024, ainda maior, tá? Nós estamos com muita expectativa. O André, como ele acabou de contar para vocês aqui, já esteve com a gente nas duas edições. O André é da família Gazin já, o André é de casa, então sempre presente juntamente com a Falcone, essa parceira da Gazin. E é claro, André, que eu queria que você falasse para o pessoal de casa agora se vale ou não vale a pena participar do Varejo Experience. Vale a pena demais, é inspirador, é motivador e tem muito conhecimento, né? Então fala desde as coisas mais importantes para o varejo, para a venda, para a performance, para a liderança, para a gestão e também fala das últimas tendências. Então é uma forma muito boa de se manter atualizado, de fazer contatos, fazer network e, ao mesmo tempo, de ganhar conhecimento importante, né, para a sua realidade e também para o seu futuro. Então, eu recomendo que todos façam parte desse grande evento. E num lugar sensacional, né, André? Foz do Iguaçu, um lugar que dispensa comentários, né? Não só o Brasil conhece, mas o mundo conhece Foz do Iguaçu, pelo menos de ouvir falar. Inclusive aí uma cidade com fronteira, uma cidade que faz divisa com dois países, Argentina e Paraguai. Você já une aí o útil ao agradável, vai para o evento, para aprendizado, para conhecimento, para conexões, para fazer bons negócios e é claro que aproveita também para turistar em Foz, no Paraguai e na Argentina. Você esteve com a gente, passeou também, André? Ô, Tayla, eu gostei tanto de Foz, né, dessas duas últimas vezes que eu estive com vocês, que o último evento, né, acho que foi em agosto ou setembro do ano passado, em outubro eu levei minha família para Foz, em agosto. Em outubro eu levei a minha família inteira para Foz para a gente visitar, de tanto que eu gostei da região. Fomos na Tríplice Fronteira, fomos nas cataratas, né, do lado argentino, do lado brasileiro, visitando ótimos restaurantes na cidade. Nossa, tem um restaurante libanês maravilhoso. Então, assim, recomendo demais, né? É a Gazin unindo, como sempre, o útil ao agradável. Isso faz toda a diferença, por isso o André está aqui para confirmar, o André foi palestrante no evento, o André é parceiro da Gazin, o André é família e está confirmando que levou a própria família para conhecer Foz, né? Conhecer ali a região de Foz do Iguaçu, enfim, e te confirmando que vale a pena você agora se conectar no QR Code, está no cantinho da tela e garantir um preço promocional para você fazer parte do maior evento do varejo brasileiro. André, eu quero te agradecer, tá, por esse momento, pelo seu tempo, que eu sei que é precioso, tá, por você ter parado um pouquinho aqui e vindo participar com a gente do Conexão VEX. Remotamente, você está em Minas Gerais, é isso? Estou em Minas Gerais, em Belo Horizonte, aqui no meio das montanhas, comendo um queijinho, né, que mineiro adora queijo. Delícia! Mas, outro estado, mas com saudade da Gazin, em outro estado. Mas, ó, vou falar, que saudade que eu tô da Gazin, de todos aí, vocês são realmente uma família, diferenciada a forma como a Gazin recebe as pessoas, como a Gazin busca atingir não só a mente, mas o coração de cada pessoa. Então, isso é invejável, essa cultura Gazin. Então, para mim,
eu sempre falei com todos que eu conheço da Gazin, olha, me chama que eu vou, porque vocês são especiais. Muito obrigada, sempre pronto. Muito obrigada mesmo, André. Você é sempre bem-vindo aqui, tá? Você sabe disso, não precisa nem falar, porque você sabe disso, né? Por todo o grupo e também pela família Gazin, tá bom? Te agradeço, então, por esse momento e quero começar aqui, é claro, te fazendo perguntas, porque as pessoas estão conectadas em casa agora através da TV Gazin, canal 150 da Parabólica, tá? Estamos aí para todo o Brasil. Estamos também pelo nosso stream, tvgazin.com.br. E eu tenho falado, André, que o Conexão Vex tem sido aqui um tempo de aprendizado na TV Gazin. É claro que nós falamos do evento, que é o maior evento do varejo brasileiro, mas a gente tem trazido convidados que têm aí gerado conexões e muitos aprendizados, tá? Muitos insights, tem contado cases incríveis. E com você eu sei que não vai ser diferente, por isso que eu quero que você comece agora falando um pouco sobre a sua trajetória profissional. Quero que você conta para mim e para quem está em casa assistindo a gente agora, como que a sua carreira na área de liderança e de gestão começou e quais foram, André, os principais marcos até agora. Obrigado, Tayla. Olha só, eu sou administrador, né? Então eu comecei na Falcone como trainee, né? Como um aprendiz e na consultoria. E a consultoria ela possibilita a gente visitar várias empresas, conhecer várias empresas, como a Gazin, né? E com isso a gente vai aprendendo com as realidades diferentes. E a gente vai conhecendo não só realidades de gestão diferentes, empresas e negócios diferentes, mas pessoas diferentes. E isso é muito rico. Né? Então, eu falo que em minha história, eu tive o privilégio de poder conhecer pessoas em todos os estados do Brasil, em várias empresas diferentes, e com isso eu fui aprendendo, né? Entre erros e acertos, mas com diversas pessoas, com estilos de liderança diferentes, estilos de gestão diferentes, eu fui aprendendo um pouco e fui crescendo como pessoa e como profissional, né, e me tornei sócio da consultoria Falcone, né, que é a maior consultoria em gestão do nosso país. A gente atende várias empresas, não só no Brasil, mas no exterior, entre elas a Gazinho, que é uma grande honra para a gente, né, somos parceiros há muitos anos. Então, eu construí a história dessa forma. Né? E assim, um dos marcos da minha vida foi quando eu tive que começar a liderar. Né? Então, eu lembro direitinho, eu estava num projeto em Fortaleza, um trabalho em um cliente, e o líder ele precisou se ausentar por um longo tempo por motivo de saúde, e eu fui designado para substituí-lo. Né? Então foi do dia para a noite. Assim. E assim, eu lembrei de um caderno que eu recebi uma vez em um treinamento da Falcone, que tinha a seguinte capa, falava assim, liderar muda tudo. Né? Então, liderar traz desafios adicionais, porque você não é mais responsável apenas pelo seu trabalho, mas você é responsável pelo trabalho e pela vida das pessoas que lhes são confiadas. E eu fiquei assim, nossa, do dia para a noite, como é que eu vou fazer agora, né? Eu não me sentia pronto, esse era um ponto. Mas eu até me lembro do que hoje o Bernardinho fala e que eu acabei fazendo, que foi assim, apresente-se e dê o seu melhor. Né? Então eu me apresentei e falei, vou dar o meu melhor. E como dar o meu melhor? Aí eu me lembrei de duas coisas que sempre vinham à minha cabeça enquanto eu trabalhava como liderado. Né? Que o primeiro eu vou fazer tudo que eu gostei que os líderes faziam comigo. Né? Então tudo que eu vi eles fazendo, eu achava, nossa, que legal essa prática de liderança. Quando eu for líder, eu vou adotar. Aí eu procurei adotar, eu fiz uma lista, né? Eu lembro que eu fiz isso numa noite. E também falei assim, tudo que os líderes fizeram comigo e que eu não gostei, eu também listei, para eu evitar fazer como líder. Então, acho que foram as primeiras coisas que eu busquei fazer quando eu comecei a liderar. Isso deve ter quase 20 anos, né? Mas que me ajudaram muito, sabe? Porque a verdade é a seguinte, a gente nunca sabe qual o desafio que a gente vai enfrentar como líder, né? Qual o desafio que vem por aí, ainda mais no mundo de hoje que é mutante, né? Então, a gente tem que se ater aos nossos valores e também se ater aos grandes exemplos, né? Os bons exemplos e os maus exemplos também nos ensinam bastante. Muito bem, André, já contou um pouquinho aí da sua trajetória, né? Como tudo começou e já fica aí uma mensagem especial. A gente tem que sempre estar pronto. Até mesmo quando a gente pensa que não está pronto, né, André? Porque muitas vezes, assim, a gente tem situações da vida que a gente pensa que não está pronto. Mas, na verdade, a gente sempre tem que estar
pronto. Ah, mas eu preciso ainda fazer um curso tal, estudar não sei aonde, viajar para tal lugar. Não, calma. Esteja pronto, esteja com a sua mente pronta, esteja conectado e aceite os desafios. Que bom que você estava pronto e aceitou, hein, André? É isso mesmo, tá? Assim, eu me preparei muito e não só estudando, né? E estudar é muito importante, gente. Tem muito livro bom sobre liderança. Hoje, então, tem vários livros maravilhosos. Se quiser, depois eu posso mandar uma lista para vocês. Vocês publicam aí para todos do VEX. Vai ser um prazer. Mas tem muito livro bom de liderança. Então, estudar é importante. Mas, além de estudar, é buscar praticar no dia a dia, né? Então, Sim. fazer um bom planejamento, ter disciplina de execução, ouvir feedback das pessoas sempre, ou seja, para saber, as pessoas são muito preciosas, porque as percepções das pessoas que estão próximas a nós são fundamentais para que a gente possa continuar evoluindo. Então, da mesma forma de que o líder, ele nunca vai estar nota 10, nota 1000 perfeito, mas isso não é motivo para ele não querer continuar evoluindo em cada momento. E para evoluir, a gente precisa da opinião, da percepção das outras pessoas, principalmente das que estão próximas a nós. Então, ouvir é uma das coisas mais importantes que o líder deve fazer. É o primeiro passo, inclusive, da boa comunicação, né? A gente se preocupa em comunicar bem, mas para comunicar bem, a gente precisa ouvir bem. E ouvir bem significa ouvir com a mente e com o coração. Entender realmente não só o que a pessoa está dizendo, mas as razões pelas quais aquela pessoa está dizendo aquilo. E isso é a parte importante de um líder, que tem a ver com aquela palavra que muita gente fala que é empatia, né? Então é importante que o líder tenha empatia em relação a todos aqueles que estão ao seu redor. O André, falando em liderança, na sua opinião, quais são as características essenciais de um líder eficaz? Nossa, essa pergunta é de milhões, hein, Tyler? Mas eu não vou fugir dela não, hein? Não, Vou falar algumas coisas aqui. Esteja pronto. É isso aí. Olha só, Tyler. Eu vou usar uma frase do Peter Drucker para começar uma das características principais. E é uma frase tão simples quanto importante. A frase é: liderança é uma questão de caráter. Liderança é uma questão de caráter. Então, o primeiro passo para o líder é que ele tenha um caráter virtuoso, que ele tenha um caráter consistente. Se o caráter dele não estiver bom, nada do que ele falar ou mesmo fizer vai fazer sentido, porque ele não vai ter consistência, ele não vai ter congruência. Então, o primeiro passo é desenvolver o seu caráter, né? Porque aquilo que o líder fala muito mais alto do que aquilo que ele fala. Então, ser uma pessoa de caráter é fundamental. Esse é um ponto importante e basilar, né? Porque o caráter, ele cria confiança, que é a base da liderança. Se não há confiança entre o líder e seus liderados, o líder e seus pares, entre o líder e aquelas pessoas que o lideram, né? Que a maioria dos líderes também tem líderes, é importante lembrar isso. Se não houver uma relação de confiança, nada que o líder fizer ou falar vai ter o efeito desejado. Então, conseguir construir a confiança é importante e isso tem a ver com caráter. Esse é um ponto importante. Um segundo ponto, Tyler, eu vou chamar de magnanimidade, né? Que é uma palavra que às vezes ela é mal interpretada pelas pessoas, né? Que é a boa ambição. O líder tem que querer. Ele tem que ter um propósito claro, ele tem que enxergar o significado de cada atividade que ele está fazendo, né? Tem o Jack Welch que fala que um bom líder, ele dá às pessoas, não é algo para fazer, é algo em que acreditar. O bom líder dá às pessoas algo em que acreditar. Ele fornece uma crença, né, em um significado, em um propósito belo. Ou seja, ele entende como o trabalho daquele grupo, o trabalho daquela loja, o trabalho daquele time, ele vai ajudar a melhorar o mundo. Não é simplesmente executar o trabalho por executar o trabalho, executar a tarefa, mas é promover algo de bom para as pessoas que estão próximas àquela loja,
né, aquele departamento, ou seja, todo trabalho ele tem uma beleza e o líder tem que ser o primeiro a enxergar essa beleza. É o exemplo da catedral, né, Tayla? Não sei se você conhece esse caso, eu costumo contar, vou contar aqui novamente, mas é o caso de uma pessoa que estava passando na rua e entrou numa obra. E aí ela tinha 3 pessoas executando a mesma tarefa, né? A primeira, ele foi na primeira pessoa e perguntou: o que você está fazendo? E a pessoa respondeu: você está vendo o que eu estou fazendo? Eu estou pegando tijolo, passando argamassa e colocando em cima do outro tijolo. Aí ele agradeceu, foi na segunda pessoa e perguntou a mesma coisa: o que você está fazendo? E ela respondeu: eu estou construindo uma parede. Depois foi na terceira pessoa, fez a mesma pergunta e as 3 estavam fazendo a mesma coisa. E a pessoa respondeu, né? Ele perguntou: o que você está fazendo? E ela respondeu: eu estou construindo uma catedral para as pessoas rezarem. Então, 3 pessoas executando o mesmo trabalho. Quem tem perfil de liderança? Quem tem competência de liderança entre os 3? Né? E nós, como líderes, a gente dá às pessoas uma catedral para elas acreditarem, ou a gente simplesmente pede que as pessoas que trabalham conosco empilhem os tijolos, né? Como o primeiro enxergava o seu trabalho. Então, o líder ele tem que ter essa magnanimidade, ele tem que ser um exemplo dessa magnanimidade, ele tem que enxergar a catedral, ele tem que sonhar com a catedral, ele tem que inspirar as pessoas a construírem uma catedral que vai fazer o bem para outras pessoas. O líder ele enxerga o bem, o líder ele enxerga o valor em tudo que está sendo feito. Essa é uma característica fundamental. E por fim, Tayla, vou falar, são várias as características, né? Eu falei do caráter para gerar confiança, falei da magnanimidade, ou seja, de entender o propósito e o significado, e vou falar de uma terceira, a partir também de um caso real, de uma pergunta que fizeram em uma revista, né? Que foi a pergunta assim: o que há de errado com o mundo? Né? Essa foi uma pergunta feita numa revista há mais de 100 anos atrás, né? Não tinha internet na época, e as pessoas respondiam por carta, sabe? E aí várias respostas, Tayla, foram chegando para essa revista. E as respostas que chegaram a essa pergunta, o que há de errado com o mundo, foram injustiça, intolerância, egoísmo, impaciência, né? Foram todas as coisas que realmente são coisas que muitas vezes a gente vê, né, que estão erradas em nosso mundo, em nosso redor. Foram essas respostas. Mas teve uma resposta que acabou entrando para a história, de um cara chamado Chesterton, que me leva a falar um pouquinho da característica do líder que eu acho importante. A resposta do Chesterton a essa pergunta, o que há de errado com o mundo, foi: prezados senhores, vírgula, eu, ponto. Né? Então ele respondeu assim: o que há de errado com o mundo? Eu. Por quê? Porque é quem ele pode melhorar. É quem eu posso sempre melhorar. O mundo vai ser bom, vai ser ruim, vai esfriar, vai esquentar. A gente vai cair, a gente vai levantar, vai dar certo, vai dar errado. Né? A gente não tem muito controle sobre o mundo, mas a gente tem controle sobre quem a gente vai ser perante o mundo. Por isso que, para a gente mudar para melhor a cada dia, a gente precisa ter humildade para entender que em cada situação, quem pode melhorar, quem pode mudar para melhor, independente se a situação é boa ou ruim, sou eu, o líder. Só cada líder que tiver essa percepção e conseguir praticar a humildade, ele com certeza vai ser um exemplo de mudança para melhor para todos os liderados e para todos que estão ao seu redor. E isso, Tayla, muda o mundo. Isso muda o mundo. Com certeza. Porque falar o que está de errado no mundo, falar que tem coisa errada ali, que tem coisa errada acolá, que tem alguma coisa que pode ser melhorada ali ou acolá, essa parte quase todo mundo consegue enxergar. Mas às vezes a gente tem que fazer a maior viagem, a viagem mais bonita de todas, que é a viagem para dentro do nosso coração. E lá sempre vai ter algo a melhorar. E esse é o chamado que o líder verdadeiro ele percebe. Que ele tem que ser o primeiro exemplo de dizer: eu preciso e posso e vou mudar para melhor. A cada dia um pouquinho. Se o líder tiver essa humildade, a cada dia ele vai ser melhor a cada dia e ele vai inspirar com sua vida as pessoas a serem melhores a cada dia. Não tem dúvidas disso, Tayla. Sempre começa pela gente, né, André? A mudança aí sempre começa pela gente. Sobre a história da catedral, eu não tinha ouvido não, tá? Mas já guardei aqui no coração. Não conhecia essa história.
Mas já Não? gostei de Que conhecer. legal. André, continuando a falar aqui sobre líderes, como que os líderes podem inspirar e motivar suas equipes a alcançarem resultados excepcionais? Essa pergunta também é muito boa, viu, Tyler? Olha só, eu costumo dizer que há 2 caminhos para influenciar a vida humana. Há 2 caminhos. Ou você inspira, ou você manipula. Né? Então, se você quer que as pessoas façam alguma coisa, você pode fazer pela inspiração, na liberdade, ou seja, você inspira as pessoas para que elas queiram fazer, mas às vezes a gente não consegue, né? Aí as pessoas acabam manipulando. E como que manipula? Manipula falando, se você fizer, eu vou te dar isso, né? Dar uma recompensa. Ou se você não fizer, você vai tomar uma consequência aqui, vai ter uma punição. Então, no fundo, gente, isso é palavra bonita para uma certa manipulação, né? E muitas vezes funciona, gera resultado. Faz porque se não fizer, o bicho vai pegar. Ou faça porque se você fizer, você vai ter essa recompensa. Isso funciona, eu não estou criticando puramente isso. Isso é importante, as regras do jogo estarem claras, né? O que vai se ganhar, o que não vai se ganhar. Então, isso é importante. Mas sem inspiração não dá. Então, inspirar é fundamental. E para inspirar, tem um livro, Tyler, e aí vou deixar aqui para todos, é um livro sobre liderança que chama-se Drive, ou em português é Motivação 3.0, do Daniel Pink. É um bom livro. E ele mostra as pesquisas que foram feitas sobre isso, né? Ou seja, como influenciar a vida humana, como impactar, né, a mente e o coração das pessoas, como liderar, um livro sobre liderança. E as pesquisas do livro mostram que realmente, assim, no longo prazo, essa questão de colocar incentivos, né, cenoura na frente, ou colocar punição atrás, né, chicote atrás, funciona no curto prazo, mas não funciona no longo prazo. Né? O que funciona? Né? E aí fica a pergunta para a gente que é líder. Tá bom, então eu achava que eu motivava as pessoas deixando claro qual a recompensa, né? Se bater a meta, tem a recompensa. Se não bater a meta, tem a punição. Ou tem uma consequência, né? Não vai ser promovido, não vai ganhar a recompensa. Isso funciona, mas no longo prazo, isso não inspira. O que inspira de verdade, Tyler? E o livro chegou à conclusão de 3 fatores: propósito, autonomia e domínio. Propósito é o que a gente falou há pouco sobre, eu chamo de magnanimidade, ou significado do trabalho. As pessoas se inspiram quando elas enxergam como o trabalho que elas estão fazendo impacta a vida de outras pessoas. Né? Elas se inspiram quando elas percebem que elas são úteis para o mundo, que a vida delas faz a diferença no mundo. Isso é importantíssimo. Então, o líder ele tem que ser capaz de novo, né, comunicar a catedral em cada atividade. Né? Então, vou dar um exemplo aqui com você, Tyler. Né? Você não está só aqui fazendo um trabalho de entrevista e gravando. Você está aqui fazendo um trabalho de comunicação que vai impactar a vida de todo mundo, de milhares e milhares de pessoas nesse país inteiro. Sim. E é por isso que você está dando o seu melhor. Né? Você não está seguindo um script puramente. E eu sei porque a gente combinou isso. Você falou, olha, eu vou de acordo com a conversa fluir. Isso. Você podia simplesmente estar aqui cumprindo o script e fazendo pergunta para mim listada. Sim. Mas não, a gente está aqui numa conversa honesta porque a gente está querendo oferecer o nosso melhor para as pessoas que estão nos ouvindo. Isso é propósito. Né? A gente enxerga diferente a forma como a gente está fazendo o nosso trabalho, como você está fazendo o seu trabalho. Então, isso é o propósito. O segundo é autonomia. Tyler, as pessoas só conseguem realmente se inspirar na liberdade. Se a gente faz qualquer coisa obrigado, sem autonomia, dificilmente o líder vai conseguir. Se ele precisa mandar, ele não está sendo líder, ele está sendo chefe. Sim. Né? Então, a autonomia é fundamental. O líder tem que dar, respeitar e saber trabalhar com a autonomia e com a liberdade das pessoas. As pessoas vão dar o seu melhor na liberdade. As pessoas vão colocar o coração no que fazem quando sentem-se livres, né? E o líder tem que saber trabalhar isso. Um líder que faz, a gente fala, o microgerenciamento, né? Aquele líder que fica olhando detalhezinho, ele acaba sufocando o liderado.
né? Então, às vezes, a gente precisa, é igual, eu tenho 3 filhos, né? Eu brinco que meus filhos aprenderam a andar caindo. Se eu estiver segurando meus filhos, demora a aprender a andar se eu estiver segurando demais. Então, eles precisam ter essa liberdade para se desenvolver. Então, o líder tem que entender sempre isso. E nem sempre isso é fácil, né? Porque às vezes ele quer ajudar e acaba atrapalhando porque está segurando demais, né? Então, esse é um ponto também importante. Então, a autonomia é fundamental. A gente falou de propósito e autonomia. E o terceiro fator, né, de motivação desse livro, Motivação 3.0, é o que ele chama de domínio ou de excelência. Todo mundo, Tayla, quer ficar bom em alguma coisa. Ajudar as pessoas a descobrirem a sua vocação, as suas aptidões, para que ela se desenvolva e seja boa naquilo é fundamental. Por isso que o Jim Collins, um outro autor, Tayla, ele diz o seguinte: olha, um dos primeiros papéis do líder, funções de um líder, é colocar as pessoas certas dentro do ônibus, ou seja, o ônibus que vai fazer essa viagem, né? A viagem do time, e colocar as pessoas certas nos lugares certos. Não adianta, eu falo num curso de liderança que eu dava, eu falava assim, ó, não adianta querer pegar um peixe e colocar para escalar a montanha. O peixe pode ser legal, ele pode se esforçar, mas não é aquilo, não é ali que ele tem que estar. E colocar um bode para nadar, né? Para liderar ou para exercer seu trabalho lá no meio do mar, do oceano. Não vai dar certo, mas é o líder que tem que perceber isso, as pessoas certas, nos lugares certos, para que elas consigam se tornar a sua melhor versão. O líder ele tem que estar atento e para isso ele tem que conhecer as pessoas muito bem. E aí entra para que ela possa possibilitar que cada pessoa alcance a excelência. E aí, Tayla, entra um outro aspecto muito importante, que é uma das rotinas mais importantes de um líder. Eu acho que se eu fosse deixar uma coisa que todo líder que estiver nos ouvindo pode fazer amanhã, Tayla, eu ia falar o seguinte: coloque na agenda de todos os seus liderados uma reunião, pelo menos mensal com você. A gente fala de one-on-one, né? Um a um, individual. Não, líder, para que você dê o feedback para o liderado. Não é uma reunião de feedback essa. É uma reunião para você ouvir e conhecer verdadeiramente aquela pessoa que está trabalhando com você. Para você ouvir o momento dela, ouvir o que ela está passando, ouvir os desafios, ouvir os sonhos dessa pessoa, entender quem é essa pessoa, para saber colocá-la no lugar onde ela vai estar livre, onde ela vai entender o propósito do seu trabalho e onde ela vai poder se tornar a melhor versão de si mesma. Se ela for um peixe, é um peixe. Se ela for um bode, ela vai estar na montanha. Então, o líder tem que ter essa visão. Mas, para isso, ele precisa gastar tempo, que é o maior ativo que a gente tem. E o líder tem que gastar tempo com quem? Com as pessoas, ouvindo as pessoas, né? A gente fala que a gente não constrói uma empresa ou um departamento, né? O líder constrói um time. É o primeiro papel dele. E o time vai construir a empresa, vai construir os resultados. Então, quando o líder ele realmente entende isso, isso muda tudo. Porque o tempo dele vai ser gasto em colocar as pessoas certas dentro do ônibus, colocar as pessoas certas nos lugares certos e realmente conhecer as pessoas e abrir caminho para que as pessoas, estando nos lugares certos, se tornem as melhores versões de si próprias, né? Então, esse é um papel muito importante do líder. André, por isso que é tão importante um líder também se cuidar, né? Se entender, enfim, saber verdadeiramente quem ele é, para ele poder lidar com o outro, né? Eu acho, a gente fala tanto hoje em dia, principalmente na Gazinha, a Gazinha preza muito por isso, pelo cuidado das pessoas. A gente tem que saber lidar com gente, mas primeiro a gente precisa se conhecer, se entender, se curar muitas vezes, né? Se cuidar, se tratar muitas vezes, para daí poder derramar algo bom ali na vida do liderado, ou do próximo parceiro, ou amigo de trabalho. Foi muito importante as suas falas, viu? Casa com tudo que a gente também vive aqui e aprende dentro da Gazinho. Não é à toa que você faz parte da família aqui, né André? Para ser presente. Obrigada mesmo. André, para encerrar aqui, minha última pergunta. Orgulho. Com muito orgulho. Minha última pergunta para você. Eu quero que você fala para a gente aqui, para o Brasil. Como que um líder ele pode desenvolver habilidades de inteligência emocional para melhor gerir e liderar a sua equipe? Nossa, essa pergunta também vale ouro, viu, Tayla? Olha só,
Eu vou abrir um pouquinho a pergunta e depois eu chego diretamente nela, só para falar que assim, tem 4 dimensões, porque o líder, gente, ele é uma pessoa. O que comunica, quem lidera é a pessoa inteira que eu sou. Eu, como líder, não adianta falar que se eu não estiver bem, e aí eu vou falar das 4 dimensões: dimensão física, dimensão mental, dimensão socioemocional, que é o que você falou, e dimensão espiritual, minha relação com aquilo que é eterno, que é perene. Se eu não estiver bem nas 4, dificilmente eu vou ser um bom líder. Então, a gente precisa trabalhar as 4 dimensões, né? E o socioemocional, ele começa lá no físico, né? Então, eu falo assim, quando a pessoa está com algum problema socioemocional, eu falo assim, você está praticando exercício físico? Você está com uma alimentação boa? Você está com sono bom? Começa a cumprir essas rotinas, porque isso vai melhorar o seu físico, o seu mental e o seu socioemocional, não tenha dúvida. Então, esse é um ponto importante, sabe, Taylor? Às vezes a gente busca remédios milagrosos, soluções milagrosas para as coisas, mas muitas vezes a gente ganha o jogo no simples, nos bons hábitos. O Simon Sinek, tem um vídeo dele na internet que ele fala assim, olha, o nosso dente não cai, não é porque a gente vai no dentista e faz ali uma limpeza grande. Nosso dente não cai, é porque a gente escova o dente todo dia, limpa ele todo dia. É uma coisa simples. Agora, se eu acordar e escovar meu dente vai mudar, vai se tornar um dente muito bom, vai acontecer nada. Mas eu preciso apenas, Tyler, fazer essa rotina. E isso vai melhorar meu físico. E aí vai melhorar meu mental e meu socioemocional. Então, esse é um ponto importantíssimo, que às vezes as pessoas querem grandes coisas para poder resolver problemas como esse do socioemocional, né? Então, e é até interessante você falar que tem uma estatística hoje que falam que quase 90% das demissões são devidas à falta de inteligência emocional, né? 58% do desempenho profissional está relacionado à inteligência emocional. 71% dos profissionais de RH, eles valorizam mais a inteligência emocional que o QI, né? Então, o que é importante? Aí vou colocar aqui, lembrar de alguns aspectos importantes aí, indo para o socioemocional. Então, a gente falou já, Tyler, de pequenas rotinas importantíssimas. Problema socioemocional, problema emocional, inteligência emocional. Se a gente não tiver uma rotina minimamente organizada de sono, alimentação e exercício físico, dificilmente a gente vai conseguir equilibrar o nosso emocional. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, ouvir, né? Muitas vezes a gente quer resolver, mas a gente não quer ouvir. A gente acha que sabe o nosso problema, mas muitas vezes a gente precisa do outro para nós sermos nós mesmos. O outro é riqueza na nossa vida. Quando a gente entende isso e a gente busca estabelecer relações de confiança, a gente dificilmente adoece emocionalmente. A gente fica com o emocional forte. Sabe por quê? Porque quando a gente cair, a gente sabe que quem está do nosso lado vai nos ajudar a levantar. Saber disso, Tyler, é uma das maiores riquezas que o ser humano pode ter. É ele saber que ele pode confiar em quem está ao seu lado. E para a gente construir confiança, a gente tem que ser confiável primeiro. E para ser confiável, a gente precisa saber ouvir. E muitas vezes é ruim ouvir, porque às vezes a pessoa está falando uma coisa, e para o líder, então, que está cheio de problema na cabeça, às vezes ele fala assim, nossa, a pessoa está falando uma coisa que não tem sentido. Não tem sentido para você, mas para a pessoa tem. E quando a gente ouve, olhando nos olhos, quando a gente acolhe, mesmo que a gente não concorde, mas quando a gente ouve e acolhe, gera uma relação de confiança. E Tyler, a relação de confiança, ela vale ouro para a inteligência emocional.
Porque quando a gente tem uma relação de confiança, a gente não está mais sozinho no mundo. A gente sabe que a gente tem alguém que a gente pode contar. E quando a gente tem alguém que a gente pode contar, isso, olha, reduz pela metade os nossos problemas. Quando a gente confia verdadeiramente em alguém. Por isso que o líder ele tem que ser capaz de estabelecer relações de confiança. Tem um livro maravilhoso, se você me permite, Tyler, que chama-se Os 5 Desafios das Equipes, do Patrick Lencioni. Tem lá a pirâmide de Lencioni, fica aí uma dica para todo mundo ler esse livro. E a base da pirâmide de Lencioni, que é a base do líder, que é a base da liderança, é a confiança. E aí fica uma pergunta para todos os líderes que estão nos ouvindo aqui. Líderes, o que você faz no seu dia a dia, ou quais ferramentas ou quais práticas você tem para garantir que você está construindo relações de confiança com seu time? Porque no fim do dia, Tyler, 100% dos clientes são pessoas, 100% do nosso time são pessoas. Então, se a gente não entende de pessoas, a gente não entende de negócios, não, a gente só acha. Né? A gente não entende de Entender nada, de pessoas começa por isso. Exatamente. Exatamente. Tudo se resume em gente, né? Enfim, eu acredito muito nisso e procuro viver. André, fantástico, fantástico. Tinha certeza que esse programa ia ser incrível, sua participação ia ser maravilhosa, assim como no evento, assim como a gente ouve falar tão bem por aqui também de você em todo o grupo. Muito obrigada, tá? Pela sua presença aqui no Conexão Vex. A TV Gazinho, a Gazinho tá de portas abertas a hora que você quiser, tá? Estamos juntos aí. Tá lá, quero mais uma vez participar do Conexão Vex, tá? Tem mais um assunto aqui que eu quero tratar. Tá convidadíssimo. Muito obrigada, André. Obrigado, Tayla. Obrigado a toda a família Gazinho. Né? Uma família realmente especial, uma empresa que constrói uma cultura maravilhosa e que eu não tenho dúvida vai se tornar uma empresa centenária, vai ser uma empresa, vai continuar sendo cada vez uma empresa exemplo para o nosso país, não só no segmento do varejo, mas para todas as empresas, eu não tenho dúvida. A força dessa empresa é incrível e para mim é uma honra muito grande poder participar da trajetória de vocês, uma honra para a Falcone, para mim, não tenho dúvida de que vocês vão ter mais um grande evento, mais um grande Vex que vai inspirar e vai gerar conhecimento, e vai gerar network, relacionamento, negócios para muita gente e vai ajudar a desenvolver esse Brasilzão nosso aí. Obrigado. Valeu, muito obrigada, André. André esteve com a gente aqui no nosso Conexão Vex, mais uma noite especial aqui na TV Gazinho. Ó, estamos fechando aqui a nossa noite, o nosso programa, mas eu quero te lembrar, tá? Dá tempo ainda de você garantir com preço promocional no QR Code que está na tela a sua entrada para o maior evento do varejo brasileiro, Varejo Experience 2024. A gente com certeza se encontra e se vê lá. Ó, até o próximo Conexão Vex. Boa semana para você. Fui!